Aleluia, glorificado é o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre. Eu quero lhe cumprimentar com a santa e gloriosa paz do Senhor. Você que está ouvindo esse programa maravilhoso, você que ouve as nossas mensagens, continua clicando no sininho, continua fazendo parte dessa live e publicando as lives para que pessoas possam ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Hoje eu quero falar do livro de Lamentações, capítulo 4, versículo 3 e 4, onde o Senhor nos fala assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluias. Capítulo 4, versículos 3 e 4. O Senhor nos chama a atenção a respeito do avestruz. Eu quero te mostrar. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhe dá. Aqui nós podemos observar as grandes aflições de várias classes de pessoas, que é o que nós estamos vivendo nos dias atuais. Nós estamos vivendo muitas aflições, muito sofrimento, muita enfermidade, muita falta de emprego, muita falta de amor. E quando Deus toca aqui no assunto dos avestruzes, né? O profeta está nos mostrando a dureza com que o avestruz do deserto ele trata os seus filhotes. Então, para ilustrar, ele começa a condenar o modo como os israelitas se tornaram cruéis uns para com os outros. E aqui o avestruz é o maior é a maior de todas as aves. A mais veloz também, só que elas têm as asas atrofiadas e faz com que elas não voem. Geralmente, a avestruz chega a medir 2,5 metros de altura. Um ovo de um avestruz corresponde a 24 ovos de uma galinha, para vocês verem o tamanho de um ovo de um avestruz. Enquanto a cegonha é notável pela sua afetuosa atenção, né? Ela cuida muito bem aos seus filhotes. Nós já temos aí a avestruz, que é conhecida como a mãe durona para com seus filhotes. Lá em Jó 39:16, o Senhor nos fala sobre isso. Essa ave, ela é citada na Bíblia e nos traz algumas lições espirituais importantes. Eu gostaria que você gravasse bem em Jó 30, versículo 29, o patriarca Jó, em seu momento solitário de abandono, pelas próprias pessoas mais próximas, ele desabafa: irmão, me fiz dos dragões e companheiro dos avestruzes, porque os avestruzes eles ficam distantes, eles ficam em montanhas, mas também eles ficam ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em rasteiras, mas em lugares bem distantes do povo. Em Jó 39, do versículo 14 e 15, Deus também revela a Jó: descuido que o avestruz tem com seus ovos. Quer dizer, Jó, o Senhor mostra para Jó que não adianta ele estar próximo de um avestruz, que o avestruz ele nem seus ovos ele cuida. Quem choca os ovos da avestruz é o macho. O macho é que deita nos ovos para que aqueles avestruzes venham ter vida. Entretanto, nós devemos ser cuidadosos com aquilo que nós produzimos, pois em Provérbios 27:18, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Salomão escreveu que o que guarda a figueira, ele comerá bem do seu fruto, e o que vela pelo seu Senhor será honrado. Quantas pessoas têm uma esposa, não cuida bem dela? Quantas mulheres têm um bom esposo, não cuida bem, trata com desprezo, trata com maldade, trata com rancorosidade, palavras duras, palavras cruéis, né? E isso não faz bem ao corpo, não faz bem à alma. Quantas mães tratam o filho com desaforo, com abuso, toma lá da cá, trocando favores, né? Quantas mães fazem isso e ira aos seus filhos? Em Jó 39:16, Deus revela a Jó que o avestruz trata com dureza seus filhotes, como se não fossem seus. O avestruz nos ensina sobre o cristão descuidado, o cristão ignorante para com a sua própria família. Em 1 Tessalonicenses 5:8, Paulo, ele escreveu: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, então negou a fé. É pior
do que o infiel. Então tem muitas pessoas da nossa família que têm nos maltratado, têm nos humilhado, têm pisado em nós, mas eu quero te dizer, vai passar. Nós temos até um hino que fala assim, vai passar. Eu sei que esta luta, ela vai passar. Então fica tranquilo, ainda que tenha um avestruz dentro da sua casa, ainda que seu marido tenha atitude de avestruz, ainda que sua esposa tenha atitude de avestruz, seu pai, sua mãe tenha atitude de avestruz, seu patrão tem atitude de avestruz, essa luta vai passar, Deus não vai deixar essa luta prosseguir na sua vida, essa humilhação Deus vai cessar, decalabias, eita Deus de glória, Deus vai jogar por terra todos esses que têm te humilhado, todos esses que têm pisado em sua vida. Em Jó 39:17 Deus revela a Jó que o avestruz não possui sabedoria, nem possui entendimento. Em Provérbios 9:6 Salomão nos dá um conselho, deixai os insensatos, vivei, andai pelo caminho do entendimento. Se a pessoa está sendo insensata com você, deixa ele para lá. Não liga não, não dá ouvido não. Se você ouvir, cala. Porque quem cala vence. Porque quem cala, Deus fala por si. Em Jó 39:18, o Senhor nos mostra, Deus revela a Jó a velocidade e agilidade do avestruz. Quer dizer, ele tem duas qualidades. Ele tem velocidade e ele é ágil. Mas embora não voe, por ter asas atrofiadas, as longas, fortes e ágeis pernas desse animal permitem que ele atinja a velocidade até de 120 quilômetros. Com vento favorável, né? Em média 65 quilômetros por hora, mas a palavra de Deus nos chama a atenção, que em uma só passada ele cobre 4 a 5 metros, mas o avestruz, ele tem um pescoço longo, a cabeça pequena, 2 dedos muito grandes em cada pata, que se assemelham a cascos. E em Isaías 13:21, nós aqui podemos observar, nós lemos que os avestruz, apesar dele ser ágil, eles adaptam tanto a áreas montanhosas como em savanas, planícies arenosas. No Salmo 68:6, o salmista afirma que Deus faz que o solitário viva em família. Ele liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Por isso que as avestruzes habitam em terra seca, porque são malvadas, são perversas, não cuidam dos seus filhotes, não estão aí para nada, não tem sentimento. É assim, muitas pessoas são assim, são frias, não têm sentimento, maltratam o menor, maltratam os que estão em sua volta, e o Senhor nos chama atenção. Mas os rebeldes, ele habita em terra seca. Portanto, Deus não deseja que você viva uma vida solitária. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E em Isaías 43:20, Isaías também escreveu que até os avestruz terão que glorificar a Deus. Até os avestruz terão que glorificar o Senhor. E aí o Senhor então vai transformar o deserto em mananciais de água. Ora, se até as avestruz sabem perceber a bondade do Criador, muito mais nós, os seus filhos, que devemos ser gratos a Deus. E em Lamentações 4:3, nós acabamos de ler, o profeta Jeremias, ele lembra que as avestruzes são conhecidos, os avestruzes são conhecidos por quê? Por sua crueldade para com seus filhos. Em Colossenses capítulo 3, versículo 21, Paulo dá um conselho aos pais: vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Quantos pais estão irritando os filhos, levando filhos para o hospital, fazendo com que filhos percam o ânimo até de viver? Muitos filhos têm suicidado por causa de muitas blasfêmias que pais têm feito, têm irritado seus filhos. Não deixa filho trabalhar, não deixa filho ter seus pensamentos, ser eles próprios. O pai quer viver a vida dele, ainda quer viver a vida do filho. Não pode não. Os avestruz nos ensinam lições preciosas sobre a necessidade que temos de melhorar o nosso comportamento, o nosso trato, o nosso cuidado para com a nossa família. Então, amados, nós precisamos deixar de lado a insensatez, a ignorância, ser mais dóceis para com as pessoas que nos cercam. Como a palavra de Deus nos chama a atenção lá em Gálatas capítulo 6, versículo 10. Eu quero deixar apenas esse versículo, onde o Senhor nos ensina assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E quantas pessoas têm feito, em vez de fazer o bem, têm feito o mal? Quantas pessoas, em vez de ser abençoadas, ser suaves, ser dóceis,
você sorri, elas têm aquele rancor, elas têm a maldade no seu coração, só falam mal da pessoa. Toda palavra que sai da sua boca é só para amaldiçoar o seu próximo, é para denegrir a imagem do outro, é para ferir o outro, é para colocar o outro mais para baixo. Mas você não pode ser assim. Nós não podemos ser assim. Nós temos um Deus que Ele vai fazer transbordar águas para nós, vai nascer mananciais de águas no deserto para nossa vida. Então não te preocupe se estão te humilhando, não. Deus vai te exaltar. Não preocupe se estão sendo malvados com você. Pode ser seu esposo, mulher, que talvez esteja te maltratando dentro de casa, esteja pisando em você, dando palavras cruéis, palavras duras, palavras que ferem a sua alma, ferem seu coração. Deus vai mudar essa história. Pode ser sua irmã, pode ser seu irmão. Deus vai mudar essa história. Não deixe que ninguém domine o que Deus tem para você. O galardão é seu. Não deixe ninguém viver a vida que Deus deu para você viver. Não deixe ninguém te humilhar, porque os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. Que Deus te abençoe neste momento, que Deus transborde o lagar dele sobre a sua vida, que Ele alargue as fronteiras espirituais sobre a sua vida. E no seu trabalho, você que tem sofrido, você que tem padecido, você que as pessoas têm pisado você no seu trabalho, feito fofoca, feito contenda para ver se você perde seu trabalho, fique tranquilo, fique tranquila, porque Deus está entrando com providência. Deus não gosta de pessoas amargas, Deus não gosta de pessoas malvadas, pessoas vingativas, que falam e que fazem coisas, que tramam o mal por vingança, pessoas que te perseguem, pessoas que te caluniam. Deus não está nisso. Deus tem bênção, Deus tem paz, Ele tem alegria, Ele tem harmonia para você. Receba a bênção do Senhor neste momento, receba a unção, a graça, o renovo espiritual sobre a sua vida, em nome de Jesus. Não deixe nenhuma palavra dura abater o seu coração, porque você foi escolhido, você foi escolhida a dedo de Deus. Diga para a tristeza: show tristeza, porque eu quero é Deus. Amém? Fique com a presença de Deus neste momento, em nome de Jesus de Nazaré. Um grande beijo.